Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Adriana Bezerra e hoje nós vamos conversar sobre os pecados contra o segundo mandamento. Quais são os pecados que são cometidos contra o segundo mandamento? O segundo mandamento nos fala para guardar o santo nome de Deus, ou seja, não tomar o santo nome de Deus em vão. O primeiro pecado que a gente vai conversar sobre ele é o abuso do uso do nome de Deus. Exatamente, usar o nome de Deus em qualquer situação, em motivos vãos. Por exemplo, quando você esquece alguma coisa, ai meu Deus, esqueci. Ou o nome de Deus, ou o nome da Virgem Maria, ou o nome dos santos. Enfim, o nome de Deus é sagrado e tudo aquilo que diz respeito a Deus torna-se sagrado também. O nome de todo homem é sagrado. E o nome, sobretudo no Antigo Testamento, ele mostra aquilo que a pessoa é, né? O nome é o ícone da pessoa. Então, a gente vai vendo no Antigo Testamento que o nome de alguém estava relacionado à sua missão também. Então, o nome era importante, né? E mostra também a intimidade. Deus, quando revela o seu nome, ele mostra que ali existe uma relação de intimidade. E é necessário se ter o respeito. E esse respeito ao nome de Deus vem justamente, né? Ele está ligado. Esse segundo mandamento, ele está ligado à virtude da religião, que também está ligado ao dom do temor de Deus. E é pelo temor de Deus que nós criamos essa reverência a tudo que está relacionado a Deus, ao nome de Deus. Então, o primeiro pecado é pronunciar indevidamente. Quando você tem o dom do temor de Deus, você já vai fazendo, a sua consciência já vai começando a fazer essa seleção. Como devo usar? Tem coisas, geralmente, no dia a dia, que você usa o nome de Deus e acaba não sendo um pecado, né? Por exemplo, se você está presenciando um acidente que vai acontecer e você diz, ai meu Deus, naquele espanto, né, aquilo acaba sendo que uma oração. Você está invocando a Deus naquele momento porque está acontecendo algo grave. E o segundo pecado, né, que a gente vai falar agora, é também o perjúrio. O que é o perjúrio? O perjúrio é o falso testemunho, né? Uma falsa promessa. Quando eu prometo algo, né, que eu não pretendo cumprir. Isso é perjúrio, né? Por exemplo, eu vou pedir alguma coisa a alguém e eu prometo em nome de Deus, mas eu não tenho no meu coração aquela intenção de cumprir aquela promessa, né? Isso torna Deus um mentiroso. Isso associa o nome de Deus a uma mentira, a algo que não é, né? Que não tem verdade, que não é digno de fé. Então também é pecado. E o terceiro pecado que nós vamos falar agora, que está ligado ao segundo mandamento, é o pecado da blasfêmia. O pecado da blasfêmia contra Deus, contra Jesus, contra os santos, contra a Virgem Maria, também contra as coisas santas e as pessoas santas, né? Ele é aquele pecado que pode ser uma palavra dita, ou algo escrito, ou um pensamento, e também aquilo que é um gesto blasfemo. Por exemplo, não só pronunciar uma blasfêmia contra Deus, né? Contra os santos, contra a Virgem Maria. Mas na questão dos gestos, por exemplo, a encenação, ou mesmo gestual, você utiliza das suas mãos para fazer um gesto obsceno contra Deus, contra a Eucaristia, contra os santos, né? Para se referir a um santo, alguma coisa desse tipo, também é pecado, e é pecado grave. A blasfêmia é sempre um pecado muito grave, né? E a blasfêmia, né, por exemplo, uma outra forma que a gente não se atém bastante, no que é pecado de blasfêmia, é quando você ouve uma piada, geralmente uma piada que tem uma piada impura, né? Tem um conteúdo impuro que é associado a Deus. Ou, por exemplo, que fala de Deus e você ri.
Você não falou a piada, mas você sorriu, né? Então isso é pecado. Então tem que ter esse devido cuidado, né? Do que falar, até mesmo no ouvir, né? Guardar o devido respeito ao nome de Deus, né? Porque é sagrado. E o quarto pecado que nós vamos conversar agora, ele é o pecado das pragas e das maldições. Isso é muito era muito comum há um tempo atrás. Às vezes as pessoas faziam isso sem essa consciência, sem ter a consciência de que estavam praticando um pecado, que aquilo que eles estavam fazendo era um pecado, que é justamente as pragas lançadas, né? Que praguejava contra a vida de outrem e usava o nome de Deus, né? Invocava a Deus, rogava a Deus para que o mal acontecesse àquela pessoa. E também as maldições. Essas maldições, elas são aquelas orações, né, feitas em locais ocultos, né, de ocultismo, onde se praticam rituais, enfim, contrários à fé católica. E nessas orações contém ali o nome de Deus, de Jesus, né, da Virgem Maria, dos santos. Isso é o pecado da maldição, né? E todo ato todo absurdo, né? Que é cometido em nome de Deus. Não só esse ato de você participar de um ritual de ocultismo, e tem uma oração que você tem que falar o nome de Deus, dos santos, enfim. Não só dessa forma, mas também, por exemplo, vamos supor que duas pessoas resolvem assaltar um banco, e aí elas se preparam para o assalto, e antes do assalto elas decidem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, né, para que aquele assalto dê certo. Isso também é um pecado contra o segundo mandamento, né, porque está desonrando a Deus, né, envolvendo Deus numa atitude ilícita. Se você se você comete o pecado do perjúrio, se você faz uma promessa e não tem intenção de cumprir, e com essa ação você torna Deus mentiroso, né? Quem dirá as outras ações, né? Então, assim, ter esse devido zelo com o nome de Deus, né? A gente pensa, muitas vezes, que não é pecado grave, né? Os pecados contra o segundo mandamento não são graves. A gente já viu que a blasfêmia é um pecado grave, gravíssimo. Mas nem sempre os pecados, eles são veniais. Os pecados que estão associados ao segundo mandamento, que vão contra o segundo mandamento, nem sempre eles são realmente veniais. A gente tem que ver a caridade, meça o pecado, a gravidade do pecado pela caridade, né? Se você, por exemplo, não tomar o santo nome de Deus em vão, o abuso do nome de Deus, daí você vai ver, mas eu falei. Não, mas peraí, quando você falou, você estava sentindo ódio no seu coração quando você falou de Deus? Então tudo isso vai dando, né, um certo peso a esse pecado. Então tem que se ater para essas pequenas coisas. E uma das melhores formas da gente viver a prática, a gente praticar os mandamentos da lei de Deus, é pedir a Deus o seu auxílio, pedir as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Porque através deles nós conseguiremos vivenciar bem esses mandamentos. Então, esse foi o nosso diálogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído, né, que tenha ajudado de alguma forma você. Espero que lhe ajude também na sua caminhada e ajude você a vencer os pecados. Às vezes nós cometemos pecados que nós nem mesmo temos conhecimento de que é pecado. E estudar o catecismo da Igreja Católica é sempre bom. Estudar a nossa fé é sempre bom, certo? Então que Deus os abençoe. Salve Maria Santíssima. E se você gostou desse conteúdo, você pode deixar o seu like, né? Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Se você é novo no canal, faz a sua inscrição. E se você acha que outras pessoas precisam ver esse conteúdo, que você possa compartilhar, certo? Se você quiser partilhar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, alguma sugestão, alguma coisa do tipo. Que Deus os abençoe e até a próxima.